Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Alex Mello aqui mais uma vez com vocês para trazer a vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus, mais um texto impactante, uma história abençoadora para abençoar a sua vida, abençoar seu ministério, abençoar a sua casa e abençoar a sua família. A história que eu quero vos trazer no dia de hoje está no livro de Jó, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, que assim está escrito na palavra de Deus. Jó, capítulo 1, versículo de número 1. Na terra de Uns morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado contra Deus. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Olha, queridos amados, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é uma mensagem completamente diferente a respeito da vida de Jó. A verdade é que muitas pessoas tratam de uma mensagem a respeito de Jó muito positiva, uma mensagem muito concentrada na honestidade de Jó. E é verdade, Jó, como diz a Bíblia, no capítulo ainda 1, que Jó era um homem sincero, era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente e um homem que se desviava do mal, de tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus e que era pecado. Isto é uma verdade, porque está na palavra de Deus. Jó era um homem muito compromissado com a palavra de Deus, com as coisas certas, pois Jó era um homem muito honesto, apesar da Bíblia dizer que Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era um homem que era dono de muitas fazendas, de muitas propriedades. Jó era muito conceituado, era um homem que era muito respeitado. E segundo a história que a Bíblia nos conta e nos apresenta de Jó, Jó era uma pessoa que não errava diante de Deus. Mas a verdade é que, dentre essas muitas mensagens que muitos pregam a respeito de Jó, existem algumas coisas que nós devemos considerar que também é de muita importância e não devemos deixar para trás. A respeito, por exemplo, da família. Jó era uma pessoa que não vivia só e não era solteiro. Jó tinha uma esposa e Jó tinha 10 filhos sobre sua responsabilidade. A verdade é que Jó era um pai de família. Jó, apesar de toda a sua riqueza, apesar de toda a sua honestidade, apesar de toda a sua retidão, de seu amor, da sua devoção a Deus, Jó era um homem também que tinha família e também tinha 10 filhos. Dentre os seus 10 filhos, 7 eram homens e 3 era mulher. A Bíblia trata para nós que Jó era um homem tão íntegro, mas tão reto, mas tão sincero, mas tão comprometido com Deus, que isto incomodava a Satanás. Isto incomodava a seus adversários espirituais. E a Bíblia diz que Jó, mesmo passando pela situação que passou, por todo o sofrimento, por toda a perca, Jó ainda assim não negou a Deus e não pecou contra Deus. Pois é, tudo isso que eu acabei de lhe dizer até agora é uma verdade absoluta porque está pautado, escrito dentro da Escritura Sagrada de Deus. Mas eu quero trazer aqui um ponto que é muito fundamental e é muito interessante para nós nos dias atuais de hoje e que nós devemos fazer completamente diferente do que Jó fez. Parece até que você não está compreendendo, mas eu vou explicar para você o que eu estou querendo dizer para você. Nós temos que fazer no dia de hoje, a respeito do ponto que eu vou estar citando para vocês aqui, que trata-se sobre família, diferente de Jó. Por quê? Porque apesar de tudo o que Jó possuía, de todos os bens que ele tinha e de toda a riqueza e de toda a sinceridade que ele tinha com Deus, mas Jó, pasmem, Jó era um homem que não tinha o compromisso devido com
a família. A própria palavra de Deus vai dizer para nós, na sua história, que Jó era uma pessoa que tinha muito compromisso com Deus. Jó era uma pessoa que amava muito a Deus. Jó era uma pessoa também que demonstrava ter muito, mas muito amor para com a sua esposa e para com seus 10 filhos. Porém, Jó deixava a desejar muito com relação à educação, com relação a prioridades na educação, no ensinamento para com seus filhos e para com a sua casa. A Bíblia vai dizer para nós que Jó notou e percebeu que, com o passar do tempo, seus filhos prestavam-se muitos banquetes e cada um fazia uma vez um na casa do outro. E Jó percebeu que isso não estava indo nada bom e isto não agradava a Deus. Jó chega ao ponto de fazer sacrifícios, oferecer holocaustos e sacrifícios para Deus. Por quê? Segundo a Bíblia diz que Jó pensava na sua mente: meus filhos, porventura, pode andar pecando contra Deus e está fazendo o que é errado ao olhar de Deus. Então, eu vou prestar sacrifícios a Deus, para que Deus assim perdoe os pecados que meus filhos estão cometendo. Você, pai, você, mãe, se você está fazendo o que Jó fez com a sua família, me desculpe a sinceridade, mas Jó errou e você também está errando. Por quê? Porque os filhos que Deus deu a Jó não estavam na responsabilidade de Deus para tratar diretamente, para educar e para ensinar os filhos no caminho em que deveriam andar. Não estava diretamente na responsabilidade de Deus, estava na responsabilidade de Jó. Vou voltar a dizer para vocês, amados, Jó era um homem muito compromissado com a obra de Deus. Jó era um homem muito compromissado com Deus. Tudo que Deus falava para Jó, tudo que Deus ensinou para Jó, tudo em que Deus orientava Jó, Jó estava disposto a fazer. Porém, Jó só não estava agindo corretamente com relação aos seus filhos. Jó não foi um exemplo de pai. Jó não foi um exemplo de família. Jó deixou a desejar. Por quê? Porque Jó só pensava e focava no seu trabalho e pensava e focava na obra de Deus, dentro da casa de Deus e fazer. Se você faz isso, pai, se você faz isso, mãe, não é errado você focar na obra de Deus, não é errado você investir tempos na obra de Deus, não é errado você investir tempo no seu trabalho, não é errado nada disso. Mas se você está esquecendo de educar seu filho, de tratar com seu filho, de ensinar a ele no caminho em que deve andar, como diz a Bíblia em Provérbios 22, você está cometendo um grande erro. Você está cometendo uma grande falha, a qual você não pode cometer de forma alguma. Olha, pai, olha, mãe, olha, irmão, olha, irmã, olha, família, presta atenção. Nós temos que ser compromissados com aquelas pessoas que estão sobre as nossas responsabilidades, no caso, nossos filhos. Você que tem filho, você pai, você mãe, você sabe muito bem como é difícil criar filhos no caminho de Deus. E como é difícil o filho sozinho na sua infância, na sua adolescência ou pré-adolescência e até mesmo na sua adolescência, se firmar com Deus e andar com Deus. A Bíblia apresenta a história de Jó, trazendo os seus filhos como exemplo, que eles não faziam nada para corresponder àquilo que Jó fazia para Deus. E Jó nunca chegou para os seus filhos para os corrigir, nunca chegou para os seus filhos para dizer que eles estavam agindo indevidamente e que eles precisavam ter em comunhão com Deus e que eles precisavam andar no caminho de Deus. Nunca chegou a ter essa conversa.
E se você, pai, e se você, mãe, está agindo assim, eu quero alertar você, eu quero dizer para você que você está deixando os seus filhos à mercê de qualquer situações horríveis no mundo. Eu quero deixar essa mensagem de alerta para você. Cuide dos seus filhos. Você sabe, quem ama, cuida. Quem ama, trata. Quem ama, ensina. Quem ama, abraça. Quem ama, corrige. Então faça isso, porque você vai ver o quanto você vai livrar os seus filhos daquilo que aconteceu com os filhos de Jó. Você sabe que todos os seus 10 filhos vieram perder as suas vidas. Satanás ceifou a vida de todos os 10, exatamente no dia que eles estavam prestando um banquete, que eles estavam bebendo e comendo, segundo assim diz a Bíblia.